Agora, esse ano eu consigo ver outra tendência, Bruno, analisando, que é a evolução do pull-up shooting, cara, que passa pela evolução também do mid-range. E eu acho que esse é um assunto muito interessante pro nosso ouvinte prestar atenção, e quem joga também, porque pode ser de fato uma tendência que vai mudar a liga de novo. Bora lá, Filipão, para mais um vídeo aqui do 3 pontos e a falta. E o assunto hoje é os jogos onde jogadores fazem 50 pontos ou mais, né? Essa marca que até algum tempo atrás era considerado um negócio super raro, né? Um grande evento para denotar um desempenho individual de um jogador, tem sido cada vez mais frequente. E acho que a partida que demonstra isso, que é a grande, que tem sido a grande marca dessa mudança na liga, aconteceu no último dia 3 de janeiro. Donovan Mitchell, que vocês estão vendo aí na tela, marcou nada mais, nada menos do que 71 pontos na partida contra o Chicago Bulls. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, obviamente, sobre a atuação do Donovan Mitchell. Vamos passar um pouco aqui sobre algumas dessas grandes atuações e tentar entender se isso é uma coisa que é algo particular dessa temporada. A gente tem jogadores que estão jogando muito bem, ou se isso pode sinalizar algum tipo de mudança estrutural em como os times estão jogando. Mas, Filipão, hora dos agradecimentos. Primeiro de tudo, como sempre, né, a maioria dos canais pede para as pessoas já se inscreverem logo de cara. A gente primeiro prefere agradecer a audiência de todo mundo, agradecer o carinho, agradecer os comentários que vocês têm deixado aqui nos nossos vídeos. A gente fica feliz de coração com todo esse apoio que vocês estão mandando pra gente. Tipo, é uma baita de motivação pra gente continuar fazendo os vídeos aqui, né, Filipão? Demais, cara, demais. Então, estendo os agradecimentos do Brunão. A gente responde todo mundo, porque de fato, galera, vocês não sabem como é que motiva a gente, né? Porque às vezes vocês estão assistindo o vídeo, mas a gente não sabe se vocês estão gostando ou não, né? Então, qualquer feedback, qualquer, palavra lá é muito legal. É como se a gente estivesse entendendo que vocês estão curtindo, isso dá motivação que vocês não entendem pra gente continuar trabalhando tão forte. É isso. E agora sim a gente pede pra vocês, né, já deixarem aí o joinha, pra vocês comentarem. Qual que vai ser a palavra de hoje aí, Filipão? Bonde do Embidão fez sucesso. Bonde do Embidão fez sucesso. Manda aí recorde do Kobe. Recorde do Kobe. Você tá provocando, né, Brunão? Você tá provocando. Ou se não, cara, manda o Spider-Man, cara. Spider-Man. O emojizinho da aranha. O emojizinho da aranha é da hora. Emoji da aranha. Boa. Emojizinho da aranha. Manda aí, deixa seu comentário. Curta o vídeo, já deixa o joinha aí logo. E assine o canal. Se você tá chegando aqui agora no 3 pontos e a falta, assine o canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos, né? Clica no sininho também pra receber notificações. E a gente tá sempre falando sobre os principais assuntos da NBA aqui no 3 pontos e a falta. Então se você não quiser perder nada, já assina aí que você não vai perder nada. É isso. Ou se não, Bruno, já aproveita e deixa aqui embaixo quem vocês acham que vai ser o próximo jogador a fazer mais 50 pontos. É uma boa. Essa é boa, hein? Eu gostei dessa, hein? Essa é boa. Deixa aí o seu palpite. Filipão, vamos começar falando sobre, eu acho que, né, aproveitando que é o assunto, tá aí, apareceu na imagem inicial aqui do vídeo, imagino que deve estar na thumb também, né, o Filipão faz a thumb depois que a gente grava, então aí fica um mistério aí pra vocês dizem nos comentários se Spider Mitchell tava na thumb ou não. Vamos falar sobre essa performance individual aí, cara, né, cara, um jogo de 70 pontos, assim, eu tenho a impressão, até queimando um pouco de pauta, né, quando um jogador fazia mais de 50 pontos era um negócio fora de série. As pessoas, caramba, fulano marcou mais de 50. Eu tô achando que talvez o jogo de 70 pontos comece a se transformar no jogo de 50 pontos. Porque jogos de 50 pontos estão acontecendo cada vez mais, né? A gente pode falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas assim, né, a gente teve, obviamente, algumas temporadas quando o Booker fez 70 pontos, também foi aquela coisa que todo mundo ficou, caramba, uau. E agora a gente teve aí o Donovan Mitchell com o Cavs, né? Cara, é aquela coisa que é especial, né, bicho? Tem o que dizer. Brunão, é absurdo. É uma coisa icônica, cara. E sempre quando eu vejo jogador que faz 70 pontos, ou uma pontuação acima de 60, como o Luka fez há poucas noites atrás, e eles tiram aquela foto no vestiário, segurando uma folha sulfite com um número, a sua pontuação escrita em caneta, é muito icônico, cara. Que pra quem não sabe, o Will Chamberlain, lenda absoluta da liga, quando fez 100 pontos, que é o recorde absoluto, ele tirou essa foto. No vestiário ainda, sem camisa já, segurando uma plaquinha com escrita caneta o número 100.
Então é muito legal ver os jogadores reproduzindo essa imagem icônica, porque a gente vê como é que é importante pro jogo, né, Bruno? Vê como é que esses caras crescem sonhando em reproduzir a história. Então é muito legal a gente ver a história sendo refeita. E ver sendo refeita, Bruno, em tão alto nível. Porque esses 70 pontos do Spider Mitchell, pra mim, tem alguns pontos muito, muito interessantes que deixam isso, a história muito mais interessante, mais legal, mais bonita, mais impactante, porque foi uma vitória suada, cara. Né? E melhor ainda, nenhum dos 71 pontos dele foram forçados, cara. Esse que é o mais incrível. Então, assim, não é que a equipe dava bolinha na mão dele forçadamente, só pra tentar quebrar algum recorde. Não foi um jogo, assim, uma vitória tranquila. Todos os arremessos dele, Bruno, foram provenientes do flow natural do ataque do Cleveland e do jogo. Então foi algo lindo. Pra quem curte ver um basquete bem jogado, foi algo lindo, Bruno. E o mais bacana, as 11 assistências, Bruno. Então isso prova o meu argumento. Do jogo total, acho que foi coisa de 90 pontos que ele contribuiu. E não foi fominha, Bruno. Esse é o ponto crucial dessa estatística, né? O cara ainda assim colocou seus parceiros em posição de contribuir também. Então, como eu falei, foi uma partida muito interessante e completa do Donovan Mitchell, que foi o primeiro jogo de 70 pontos e mais de 10 assistências da história, obviamente, né? Uhum. Vale destacar o seguinte, Bruno, o Cleveland nesse jogo jogou sem o Darius Garland e sem o Evan Mobley. São 2 titulares. E no intervalo, o Bulls vencia por 18 pontos e o Spider só tinha 16. Então foi incrível a recuperação. Que absurdo, cara. Como assim, velho? A recuperação foi inacreditável. No terceiro quarto, ele fez 24 pontos. No quarto quarto, fez 18. E ele fez 13 nos últimos 5 minutos, que era cara. O cara fez a maior parte da pontuação dele em meio jogo. No clutch time. Ou seja, na hora que precisava mesmo, realmente, né? Uhum. Então, embora assim, um número chocante, na minha opinião, a eficiência dele, bro, na temporada inteira, mostra que esse aproveitamento é justificado. Uhum. Esses números são justificados. Na temporada ele tem feito 29 pontos de média, 4 rebotes, 5 assistências, mas tem feito, Brunão, o true shooting dele, que é um número que eu tenho trazido muito nos últimos vídeos, que é a estatística que mede o aproveitamento de quadra junto com o aproveitamento de lance livre, ele tem feito 63%. Ele tem feito, Bruno, média de 1,14 pontos por posse de bola em pick and roll. E se o Cavs, Brunão, tá 2 jogos e meio de ter o melhor recorde da NBA, muito se deve ao Donovan Mitchell, que desde o dia que ele chegou, ele levou o patamar da franquia, como eu falei, e se alguém achava que o ponto fraco dele seria a defesa, Bruno, contra o Chicago, esse jogo que eles venceram apertadamente, que ele fez 71 pontos, talvez o stat que mais me agrade, ele foi positivo, 19 pontos. Com o Donovan Mitchell em quadra, o Cleveland Cavaliers venceu o Bulls por mais 19 pontos. Ou seja, ele teve o melhor plus-minus da quadra naquela partida. Cara, aí você já me deixa tantas pontos que assim, não é nem o assunto do vídeo, né? Mas, putz, cara, será que talvez a melhor coisa pra ele deve ter, né, pra carreira dele foi ele deixar de fazer dupla com o Rudy Gobert, porque, né, o cara tinha esses números de defesa porque ele meio que deixava a defesa pros outros caras do time, né? Especialmente o Gobert. Agora ele tendo mais responsabilidade, enfim. Muita coisa legal, mas não é o assunto do vídeo. Vamos voltar aqui pro nosso tema. Eu acho que é muito interessante, assim, eu acho que dá pra interpretar esses 71 pontos, eu acho que é um caso, obviamente. Não é um caso, eu não acho que é um caso isolado, porque a gente tem visto muito disso acontecer. Obviamente, não 70 pontos, mas assim, pontuações expressivas de jogadores a gente tem visto acontecer com muita frequência nessas últimas semanas. E eu acho que existem argumentos para pensar em 2 possibilidades. Eu vou começar pela primeira, eu quero ouvir a sua opinião a respeito disso. A primeira, a gente tá vivendo um momento de ouro dos jogadores, dos destaques ofensivos da liga. Pra você ter uma ideia, tô puxando isso aqui do site da NBA, a notícia onde eles falaram desses 71 pontos do Mitchell. Que eles chamam de video game numbers, né? Tipo, quando o cara faz essas pontuações malucas, é coisa de videogame, né? Até o último... 2K. Coisa de NBA 2K, exato. Até o último dia 23 de dezembro, a gente só tinha tido, na história da liga inteira, em 76 anos, 4 dias em que 5 jogadores, em que pelo menos 5 jogadores marcaram 40 pontos ou mais. Isso só tinha acontecido
4 vezes. De 23 de dezembro pra cá, isso aconteceu mais 3 vezes. No dia 23, que loucura. A gente teve o Doncic, o Luka Doncic, Embiid, o Shai Gilgeous-Alexander do OKC, o RJ Barrett e o Haliburton fazendo mais de 40 pontos. Uma semana depois, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Zach LaVine, CJ McCollum e Jordan Poole fizeram mais de 40 pontos cada um. E, além dos 71 pontos que aconteceram aí na segunda-feira, o Klay Thompson também fez mais de 40, junto com o Embiid e o DeMar DeRozan. Desculpa, e o LeBron James também fez mais de 40 pontos. Ou seja, estamos vivendo uma era de ouro dos nossos, entre aspas, atacantes da NBA? 100%, Bruno. Eu acho que a gente tem que reverenciar mesmo o que a gente tem visto, porque mostra um talento enorme da liga no momento. São atletas incríveis. Não é que a liga tá pior, o nível piorou, né? É mais fácil o jogo hoje. Pelo contrário, tá mais forte, tá mais competitivo. Talvez não mais física, mas mais competitiva. Porque os jogadores são mais atléticos, eles são maiores, eles são mais fortes, mais rápidos, né? Com o avanço da ciência, o avanço do preparo físico. Então esses caras, Bruno, são mais longevos também. Tive jogador jogando, o LeBron entregando com 38 anos, né? Então, cara, tudo passa pelo fato de que são super-humanos, literalmente, né? E as estatísticas, o basquete também tem colaborado com tudo isso, né? É muito legal puxar esse assunto que você trouxe, muito legal, muito bem. Não é uma coisa que a gente tá falando pela primeira vez, né, Bruno? O ano passado também já houve um aumento na pontuação da liga, sim, né? E naquela ocasião, no ano passado, a gente gravou um vídeo, na época a gente não tinha acho que nem YouTube, né? Era só no podcast. E eu dei o crédito, obviamente, ao aumento de número de bola de 3 e a mudança de regra na marcação de falta. Como eu falei, a liga tem sido menos física. Portanto, as faltas estão sendo mais marcadas. O maior volume de faltas, isso tem colaborado os bons arremessadores. Agora, esse ano eu consigo ver outra tendência, Bruno, analisando, que é a evolução do pull-up shooting, cara. Que passa pela evolução também do mid-range. E eu acho que esse é um assunto muito interessante pro nosso ouvinte prestar atenção, e quem joga também, porque pode ser de fato uma tendência que vai mudar a liga de novo. Mudar o estilo do jogo de novo. Pull-up shot, né, o pull-up jumper, é aquele famoso drible que o cara parte pra cima do adversário, ele corre em direção ao adversário, e o adversário corre para trás para proteger a cesta, para proteger se proteger de possível drible, e o atacante para, ele freia de uma hora para outra, o marcador continua o movimento de correr para trás e ele cria, portanto, um espaçamento momentâneo e ele faz o arremesso, sem contestação. Então, assim... Pra quem quiser um exemplo claro disso, tem um vídeo que até meio que viralizou nas comunidades de NBA do Twitter, que foi uma partida de um buzzer beater do Kyrie pelo Nets, que o Vaughn, ele monta a jogada, mas ele monta a jogada pro Kevin Durant. E aí o Kevin Durant fala, não, eu acho que é o Kyrie que tem que fazer. E é exatamente isso que ele faz. Ele faz um pull-up, ele dá uma finta, o defensor fica atrás, ele abre esse espaço e ele arremessa sem contestação. E Bruno, cara, por que tem sido tão eficiente essa manobra, esse artifício, essa ferramenta nesse ano? Porque a NBA moderna tem se concentrado muito em povoar o perímetro, né, para não ceder essas bolas de 3 que estão sendo cada vez mais comuns no jogo. E, além disso, ter pelo menos 1 ou 2 caras grandes protegendo a área restrita, protegendo o garrafão, certo? E com isso, Bruno, muitas áreas do mid-range estão ficando desprotegidas. Então, por isso que a gente tem visto tantos bons arremessadores de média distância terem pontuações tão infladas nessa temporada. Então, portanto, um time que tem jogador como Spider Mitchell, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Luka Doncic, que são exímios arremessadores em média distância, que tem se tornado raro hoje em dia, né, por mais incrível que pareça, tem se mostrado algo incrivelmente valioso, Bruno. Porque a gente tá falando de caras que, em uma noite boa, como nesses caras, esses números tão inflados, Bruno, eles podem ganhar jogos sozinhos. E é muito legal isso, porque é uma coisa que meio que... Eu acho muito legal como o basquete, ele tem essas ações e reações por conta dessas mudanças sutis de regra, né? Porque durante muitos anos, especialmente nessa era Stephen Curry, a lógica era sempre, não, tente arremessar de 3, porque mesmo que a porcentagem seja mais baixa, quando você acerta, você marca mais pontos.
Agora a gente tá vendo essa lógica se inverter um pouco, né? Se você tem um cara que é melhor de mid-range, talvez valha mais a pena você aproveitar esses espaços, porque mesmo que você pontue menos do que com um lance de 3, a sua precisão vai ser tão maior que você compensa essas pontuações com a precisão que você vai ter arremessando dali, né? Perfeito, Brunão. Perfeito, cara. E esse número é muito legal, essa observação que você trouxe, porque o Luka Doncic, na noite que ele fez mais 60 pontos, ele teve 2 chutes de 3. Olha aí. Ele teve 2 bolas de 3. Numa noite que fez 60 pontos. Ou seja, não é que ele teve um jogo como o Donovan Mitchell, por exemplo, no jogo de 71, teve 7 bolas de 3. É muita diferença, é muito ponto. Mas o Luka teve 2. O Luka teve 6 pontos só em bola de 3, de longa distância. Isso mostra, comprova o nosso ponto, né? E, Bruno, e essa bola, aproveitar-se dessas áreas que não estão marcadas e abusar desse pull-up jump, desse pull-up shot, que é uma técnica, é um drible, é uma tática que praticamente te permite pontuar sem marcação, Bruno, fica praticamente impossível de ter defesa. Uhum. O Donovan Mitchell, por exemplo, que a gente tá falando, tá tendo uma média de 46% em pull-up jumpers. E 45% de pull-up jumper valendo bola de 3. Então, ou seja, Bruno, quando você tem um cara com esse arsenal, com essa habilidade ofensiva, né, com essa agilidade, com essa habilidade de criar esse espaçamento com o adversário, se aproveitando da falta de defesa nesses bolsos dentro do garrafão, cara, é muito difícil. Por exemplo, né, se você tá marcando um cara desse, Bruno, você parte pro corpo a corpo e corre risco de tomar um drible, ou você fica a média distância, dando, portanto, esses pull-up jumpers. Então acho que é por isso que tem sido tão difícil você marcar esses caras, e por isso, consequentemente, que a gente tem visto tantas pontuações infladas, porque realmente não há resposta pra isso. E eu acho que... Eu ia fazer uma pegadinha com você agora, mas eu acho que essas duas informações, elas se complementam, né? Porque eu fui buscar aqui jogos em que a gente teve alguém marcando 50 pontos ou mais, né? Nessa temporada. A gente tá no meio da temporada. Até agora a gente teve 14 jogos em que alguém marcou mais de 50 pontos ou mais. Loucura. E no total 10 jogadores, porque a gente teve jogos que mais de um jogador fez isso. Por exemplo, o Luka Doncic, a gente já teve mais de 3 jogos com 50 pontos ou mais. Booker teve 2, Embiid teve 2, né? Então a gente tem jogadores que estão conseguindo fazer isso com mais frequência. Na temporada passada, Filipão, temporada completa, 19 ocasiões com jogos de 50 pontos ou mais e 14 jogadores. Que loucura. A gente tá na metade da temporada e a gente já tá quase batendo esse recorde. Então eu acho que... Eu vejo as duas coisas. O estilo de se jogar basquete está mudando. Como eu falei, sim. Mas eu acho que nessa ocasião, né... E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso é um mérito que a gente tem que dar, não pra um cara ou outro, mas pra esses jogadores que lideram a liga em termos de talento, criatividade e desempenho, que a gente gosta de chamar de QI de basquete, né? Porque cada vez mais rápido esses caras estão percebendo essas oportunidades. Estão percebendo que o jeito que as defesas estão se mexendo, estão abrindo esses espaços e estão sabendo aproveitar isso, né? Então não é só uma questão de mudança estrutural, mas a gente também tá vendo jogadores que sabem utilizar isso. E a galera do mid-range tá se dando muito bem. Exato, Bruno. E é uma ferramenta das antigas, né? Uhum. O basquete da década de 80 e 90... Era um basquete e que hoje é meio vista como antiquada, né? Sei lá, 2 temporadas atrás, você viu um cara como, sei lá, o Chris Paul, que é um cara que sempre foi muito de mid-range. Ah, ele é old school, ele é um jogador das antigas, ele é um cara que usa muito mid-range. E isso já tá mudando pra caramba, né? Sim, demais, Bruno, demais. Como a gente mencionou nos números que a gente trouxe, eu acho que, por ser um atributo das antigas que tá voltando a entrar na moda agora, vai forçar os jogadores a trabalhar um pouco nos fundamentos básicos, que é o arremesso, né? O interessante, quando você trouxe o número de 14 performance, de 10 jogadores diferentes, os jogadores ali que fizeram mais de 50 pontos são Giannis, Steph Curry, Luka Doncic, Darius Garland, Pascal Siakam, Devin Booker, Anthony Davis, Joel Embiid, Spider Mitchell e o Klay Thompson. Dessa lista, Brunão, eu só tiro o Giannis, e o resto são todos exímios chutadores de média distância. Exato. E sim,
tô incluindo o Anthony Davis e o Embiid nesse hall de shooters. Eu acho que tem que incluir mesmo. A característica definidora delas é essa, são caras grandes que sabem arremessar, pô. Porque eles são, exatamente, são tão bons arremessadores que, inclusive, as porcentagens de arremesso de lance livre deles são das melhores da liga. Então, sim, são bons, exímios chutadores. Então, Bruno, isso mostra, de fato, que esse é uma ferramenta que vai estar voltando a ser muito importante. Não tô dizendo que a bola de 3 não é importante, mas eu acho que, assim, como o basquete se adaptou, como os times se adaptaram à montagem de elenco para primordialmente ter wings que possam povoar o garrafão e evitar a bola de 3, eu acho que talvez, nas próximas temporadas agora, vai ter uma tendência nova a povoar de volta essas áreas de mid-range que há tanto tempo ficou esquecida, mas que agora esses caras estão voltando a funcionar, estão voltando a subir e a voltar ao protagonismo da liga, como caras das antigas mesmo, o DeMar DeRozan, né? Tem temporadas tão incríveis. Vale dizer que é o seguinte, nesse jogo de 71 pontos do Spider Mitchell, o DeMar DeRozan teve 44, Bruno. Exato. Olha lá, ninguém vai lembrar disso. No mesmo jogo, né? Ele fez 44 no mesmo jogo. Uhum. Então eu acho que e por isso esses mesmos nomes são caras que se utilizam muito desse arsenal, dessa opção ofensiva, estão sempre figurando nessa lista, Bruno. Então, eu tô muito curioso para ver como é que a NBA, como é que a liga, como é que os times vão se adaptar para defender isso, sem desguarnecer o perímetro e o garrafão ao mesmo tempo. Tudo bem. Pra gente finalizar, vou jogar a lenha na fogueira aqui agora. Vou jogar a bola na fogueira aqui. Neste século, ou seja, do ano 2001 pra cá, a maior pontuação já registrada em um único jogo na NBA é o jogo de 81 pontos do Kobe, 22 de janeiro de 86, contra o Toronto Raptors. Você acha que existe alguma possibilidade da gente ver esse recorde sendo quebrado essa temporada, com essa tendência e com esses jogadores cada vez mais, né? Numa temporada em que a gente está vendo jogos de 50 pontos cada vez mais frequentes e jogos de 70 pontos pintando aqui e ali, existe uma chance desse recorde ser batido? Total, chance há sempre. Não apenas pela qualidade dos jogadores, como a gente mencionou, como necessidade em alguns pontos. A gente falou do Donovan Mitchell, que ele realmente precisou ter esse volume de jogo para que sua equipe vencesse. E eu vejo um cara chamado Luka Doncic, Bruno, que tem esses fundamentos e tem a necessidade real de pontuar em grande volume para levar o seu Dallas Mavericks à vitória. Então eu não me espantaria se eu visse esse cara batendo esse recorde. E vale dizer que o Spider Mitchell, Bruno, errou 5 arremessos livres nesse jogo que ele fez 71. Ou seja, se ele termina o jogo perfeito da linha de bonificação, ele termina o jogo com 76. 76. Quase ia bater na trave, né? Quase lá. Bater na trave. Então, assim, o Luka, infelizmente, não é um bom chutador de lance livre, mas se ele melhorar um pouquinho mais, Bruno, e ser agressivo, ter mais faltas, receber mais faltas, ele é um cara que facilmente, olha que incrível, ele pode facilmente quebrar esse recorde muito em breve. Tá aí, agora a gente quer saber, você que tá assistindo aqui, esse recorde vai ser quebrado? Como é que vocês veem aí essa nova era aí de grandes pontuações, de atuações individuais aí na liga? Deixa aqui seu comentário, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui e de assinar o canal 3 Pontos e a Falta, pra gente chegar aos 1000 inscritos, começar a monetização, e é brincadeira, meu amigo, vai ser, ó, o negócio vai ser bom. Filipão. Vamos subir de nível, Bruno. É isso, é isso. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!